Essas pessoas com reflexos incríveis salvaram o dia. Parte 5. Esta câmera de segurança capturou como um pai e uma mãe estavam brincando com sua filha quando de repente algo incrível aconteceu. A menina está prestes a cair e bater a cabeça. Mas seu pai, com reflexos dignos de um super-herói, joga uma almofada para amortecer o impacto. Durante um jogo de beisebol, o taco voou e estava prestes a acertar duas crianças. Ainda bem que o pai estendeu a mão e salvou seus filhos de uma pancada muito forte. Seu filho jogou a chupeta, mas seu pai, aparentemente o Homem-Aranha, a pegou no ar. O menininho queria jogar algo na cabeça da irmã, mas a mãe estava lá para impedi-lo. Uma menina estava prestes a espirrar no rosto do seu irmãozinho, mas a mãe deles bloqueou rapidamente com a mão. As piores formas pelas quais as pessoas perderam a vida. Akio Oishi, um homem de 55 anos. 5 anos atrás, ele sofreu um acidente que o deixou em uma cadeira de rodas e ele foi morar em um asilo. Por 5 dias a cada mês, ele visitava sua mãe de 86 anos, a senhora Oishi. Na manhã de 6 de novembro, mãe e filho foram caminhar e no meio de uma ponte, a mulher começou a borrifar óleo de massagem em seu filho. Ela acendeu um fósforo e o jogou nele. As pessoas que viram ligaram para os bombeiros, no entanto, eles não conseguiram atender a tempo, já que o homem foi completamente envolto em chamas. Adrila Muniz, uma menina brasileira, estava de férias fazendo uma viagem pelo rio Maicuru em uma canoa, quando, de repente, a canoa começou a se mover violentamente e a menina caiu na água. A avó disse que tentou segurar a menina com todas as suas forças, mas ela escapou. Assim que Adrila estava na água, ela foi devorada pelas piranhas. Designs tão ruins que vão fazer você rir ou chorar. Este é um pacote de lenços umedecidos para limpar suas mãos. Mas parece que o desenho do urso tem outras intenções. Será que eles realmente precisavam colocar a foto desta pobre senhora bem naquele lugar? As maçanetas da porta não foram colocadas no melhor lugar. Ele alugou este quarto de hotel com sua parceira para umas férias românticas. Mas há um pequeno problema. Uma enorme parede de vidro separa o banheiro do quarto. Então, se você estiver usando o vaso sanitário, quem quer que esteja na cama pode vê-lo completamente. Que ótima ideia fazer isso em um escorregador para crianças pequenas. As crianças entram pela parte de trás da boneca e saem pela frente. Neste caixa eletrônico, você precisa saber parkour para sacar seu dinheiro. Mas a parte boa é que você tem certeza de que ninguém está espionando você. Estas luzes de Natal me lembram de algo. O relógio que seu filhinho fez na aula tem um problema. Você sabe qual é? As piores formas pelas quais as pessoas perderam a vida. Octávio da Silva era um árbitro de futebol amador de 20 anos. Ele estava apitando uma partida em Maranhão, um estado no nordeste do Brasil. Após uma jogada um tanto controversa, um jogador de 30 anos chamado Josenir dos Santos Abreu se aproximou do árbitro. Os dois começaram a discutir e ambos estavam dizendo palavras bastante duras, até que o árbitro ordenou que o jogador deixasse o campo imediatamente. Abreu recusou e ficou bastante agressivo, e da Silva sacou uma faca que tinha escondido e o esfaqueou. Os amigos e familiares de Abreu que estavam nas arquibancadas ficaram chocados quando viram isso. Todos furiosamente foram atrás do árbitro e o atacaram. O melhor troll de Photoshop da história. Estas garotas queriam parecer mais velhas do que realmente eram para postar uma foto nas redes sociais. E elas perguntaram ao editor se ele poderia fazê-las parecer mais velhas. Em uma festa ou algo assim, acho que elas queriam dizer apenas alguns anos mais velhas, e em uma boate. O editor, apenas por precaução, fez com que parecessem muito mais velhas. A garota escreveu ao editor dizendo que gostou da foto, mas achou que suas mãos pareciam estranhas. Ela disse a ele que ele poderia fazer parecer que ela estava segurando o poste. E ele, como um bom editor, obviamente seguiu suas instruções. Este aqui me parece muito esperto. Ele escreveu: "Oi, amigo, sou eu quem está com a bola de golfe na boca. Você pode fazer parecer que meu amigo já acertou a tacada?" E isto é o que o editor enviou a ele. Realmente parece que ele deu a tacada, mas errou e acertou bem na cabeça dele. Os pais dessas crianças não sabem se riem ou choram. Eles compraram para seu filho este traje azul, garantindo a ele que era um traje invisível e que ninguém poderia ver o que ele estava fazendo. Ele acreditou, vestiu rapidamente e começou a fazer essas coisas no quintal. Tenho certeza de que tanto os pais quanto os vizinhos deram boas risadas.
Este pai, muito confiante, deixou seu filho pequeno brincar com um barbeador elétrico que estava ligado. E quando você deixa uma criança fazer esse tipo de coisa, isso acontece. A professora perguntou a um menino na formatura o que ele queria ser quando crescesse, e o menino respondeu, uma cenoura. Ian, o que você gostaria de ser quando crescer? Uma cenoura. Uma cenoura? Eu amo este tipo de vídeo. É a reação de um bebê ao ver seu pai sem barba pela primeira vez na vida. Ele fica primeiro em choque e sem saber o que fazer, depois chora inconsolavelmente. Pessoas que ganharam superpoderes após acidentes trágicos. Orlando Serrell, agora com 56 anos, não tinha habilidades especiais quando criança até os 10 anos, enquanto jogava beisebol com amigos. Ele foi atingido com força pela bola no lado esquerdo da cabeça. Serrell caiu, mas continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Mas por muito tempo ele sofreu de uma terrível dor de cabeça. Eventualmente, a dor de cabeça passou, mas Orlando notou algo muito estranho. Ele foi capaz de lembrar exatamente tudo o que havia acontecido desde o dia do acidente. Ele lembrava a temperatura exata todos os dias e até se tinha chovido ou não. Al Erpin era um americano conhecido como o homem que nunca dormia. Após um acidente grave, Erpin parou de precisar dormir. Embora os médicos tenham realizado estudos sobre seu caso, eles não conseguiram encontrar uma razão fisiológica para sua insônia permanente. Erpin viveu uma vida saudável, sem dormir por décadas. Pessoas que perderam a vida enquanto transmitiam ao vivo. Armin Schmieder, um paraquedista de base profissional de 28 anos, em 26 de agosto de 2006, Armin iniciou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Seu plano era vestir o wingsuit e saltar de uma montanha com mais de 2.000 metros de altura ao vivo, para que todos os seus espectadores pudessem aproveitar com ele. Pouco depois, vários gritos e um baque foram ouvidos. Um espectador da transmissão ao vivo alertou a polícia que o encontrou inconsciente. Gejana Erdnum, 25 anos, em 28 de dezembro de 2016, estava transmitindo ao vivo como havia feito tantas vezes antes, mas de repente ela desabou. A transmissão ao vivo continuou por mais 30 minutos, mostrando uma tela preta e os sons de seu bebê chorando ao fundo. O pai de Erdnum ficou completamente indignado porque os amigos que estavam assistindo a transmissão ao vivo não entraram em contato com os serviços de emergência para ajudar a mulher. Imagens que confundem o mundo inteiro. Quando vi esta foto pela primeira vez, pensei que a cabeça deste gato havia sido substituída por uma tigela de comida. Mas não, eles tiraram a foto no momento exato em que o gato estava movendo a cabeça. Quando vi esta foto, pensei que era impossível alguém ter aquele corpo, então devem ter feito isso com Photoshop. Então percebi que a mulher está usando um vestido sem costas. Não importa quantas vezes eu assista a este vídeo, ele sempre me deixa de queixo caído. Não entendo como estes cavalos estão flutuando calmamente na água. Alguém sabe por quê? Vendo esta imagem, minha mente travou. Uma mulher com corpo de cachorro abraçando sua filha. Então, olhando de perto, vi que o cachorro estava atrás da mulher. Não, esta não é uma foto do Grinch na vida real. Você só precisa virar seu telefone de cabeça para baixo. Designs tão ruins que vão fazer você rir ou chorar. Este é um pacote de lenços umedecidos para limpar suas mãos, mas parece que o desenho do urso tem outras intenções. Sério, será que eles realmente precisavam colocar a foto desta pobre senhora bem ali? As maçanetas para abrir a porta não foram colocadas no melhor lugar. Ele alugou este quarto com sua parceira para ter umas férias românticas. Mas há um pequeno problema. Uma enorme parede de vidro separa o banheiro do quarto. Então, se você estiver usando o vaso sanitário, quem quer que esteja na cama pode vê-lo completamente. Que ótima ideia fazer isso em um escorregador para crianças pequenas. As crianças entram pela parte de trás da boneca e saem pela frente. Neste caixa eletrônico você precisa saber parkour para sacar seu dinheiro, mas a parte boa é que você tem certeza de que ninguém está espionando você. Estas luzes de Natal me lembram de algo. O relógio que seu filhinho fez na aula tem um problema. Você sabe qual é? Golpistas de seguros filmados. Esta mulher estava tentando ser atingida pelo carro, mas não conseguiu porque o motorista ficou dando ré o tempo todo. Mas ela continuou insistindo o tempo todo até que percebeu algo. Havia um policial atrás dela e ele estava até gravando, então ela fugiu.
Estes dois indivíduos, com a ideia de jogar a motocicleta sob um caminhão para fazer parecer um acidente, quase conseguiram. Felizmente para o motorista do caminhão, havia uma câmera de segurança gravando tudo, o que provou que estes dois eram golpistas. Este homem agiu como se o carro tivesse atropelado ele para receber o dinheiro do seguro. Mas sua atuação foi tão ruim e tão vergonhosa que até seu próprio amigo disse a ele para parar já, por favor. Os pais dessas crianças não sabem se riem ou choram. Estamos começando com tudo. Uma família estava no zoológico e viu esta foca, e a menininha pensou em fazer este comentário para a mãe. Ok. Esse é o tamanho do seu corpo. A mãe dele estava com muito frio e ele teve uma ideia infalível. Ele usou um balde para pegar calor do aquecedor e o derramou sobre a mãe várias vezes. Uma menininha acordou o pai bem cedo pela manhã, porque ela disse que descobriu como fazer o formato de um unicórnio usando as mãos. E depois de muito tempo explicando a ele como fez, ela vai e faz isso. Ele estava tranquilamente fazendo suas necessidades em um banheiro público, e de repente um menino entra por baixo da porta. O menininho age como se estivesse em casa e começa a conversar calmamente com o homem até que o homem pede educadamente que ele, por favor, saia. Erros em filmes que você nunca percebeu. Mesmo que o incrível Homem-Aranha, no Aranhaverso, seja perfeito, ele também tem erros. Nesta cena em que Peter, Miles e Gwen visitam a tia May, há algo que você perdeu. Peter tenta sair e ela lança uma teia para puxá-lo para mais perto, mas apenas um segundo depois, quando a tia May abre a porta, a teia desapareceu magicamente. No primeiro filme de Kung Fu Panda, quando Po é lançado na cadeira com os fogos de artifício, depois que os fogos explodem, Po acaba completamente coberto de fuligem. Mas depois, quando ele cai no chão, que deveria estar ainda mais sujo, ele está completamente limpo. Achei que Elementos foi muito bom, mas claro, ele também tem erros. Nesta parte em que eles vão assistir a uma partida de bola de ar antes de entrar. Podemos ver o Wade vestindo uma camisa do time que ele torce, e também o vemos com a mesma camisa enquanto ele está torcendo dentro do estádio. Mas quando eles saem do jogo, Wade está apenas vestindo uma camisa comum. As piores formas como as pessoas perderam a vida. Daniel Softner, 47 anos, morava em uma casa com um colega de quarto chamado Birdie Elder, que tinha 70 anos. E um dia, Daniel quis mostrar ao colega os truques que havia aprendido a fazer com sua faca borboleta. E de acordo com seu depoimento, ele acidentalmente infligiu ferimentos graves no pescoço, peito e mãos de Elder quando ela tentou bloqueá-lo. Quando o homem viu que havia tirado a vida da mulher, ele decidiu colocá-la no freezer para que ninguém a encontrasse. Mas ela foi encontrada. Mário Perivoitos, 41 anos, era uma pessoa bastante problemática, e devido a brigas frequentes e reclamações de seus vizinhos, ele recebeu uma ordem de fechamento temporário para sua casa. Embora ninguém pudesse entrar na casa exceto Perivoitos, uma equipe da British Broadcasting Corporation quis ir à casa para entrevistá-lo. Enquanto os repórteres o entrevistavam e tudo estava sendo gravado, Stuffy, seu animal de estimação, o atacou diretamente na jugular. Os pais dessas crianças não sabem se riem ou choram. Parte 9. Em um programa de televisão, o mais novo da família decidiu beber de uma forma inovadora. Esta menininha passou um bom tempo pedindo às pessoas no barco que buzinassem, e quando finalmente a ouviram, ela não esperava que fosse tão alto. O pai disse às filhas para jogarem a água para ver como ela congelaria instantaneamente no ar. Mas a menina pareceu confusa e jogou tudo, até o copo. Esta menina tem uma pequena obsessão, cada corrimão que ela vê, ela precisa prová-lo. Vídeos gravados segundos antes da tragédia. Um homem estava intimidando e maltratando esta mulher na rua, mas por sorte um ônibus que passava parou e de repente as pessoas desceram. 1, 2, 3, 4 caras. Espero que eles tenham dito educadamente a ele que não se pode tratar as mulheres assim. Você se lembra do submarino que visitou o Titanic e depois tragicamente afundou? Esta menina gravou segundos antes de ele submergir. Fico frequentemente admirado com todas as pessoas malucas no mundo. Uma menina está filmando um vídeo feliz quando de repente isso acontece. Um cara estava tranquilamente fazendo truques com seu skate enquanto um amigo o gravava.
Mas enquanto ele estava deslizando em um corrimão, um homem que passava o chutou. Um homem estava pulando neste parque de trampolim fazendo um desafio, mas no meio do desafio, um garoto que estava prestes a atravessar o trampolim caiu. As falhas de design mais engraçadas do mundo. Algum gênio pensou que colocar um parquímetro que só funciona com energia solar em uma garagem subterrânea era uma boa ideia? Na embalagem deste brinquedo, você pode ver claramente que diz carro de polícia. Eles estão mentindo, na verdade é um helicóptero, não um carro, e é um veículo de emergência, não policial. Eles colocaram o secador de mãos bem acima de uma lixeira, e toda vez que alguém joga algo fora, a lixeira é esvaziada pelo ar. Este é um balão para crianças do filme Operação Big Hero. Tudo parece normal, mas olhe de onde ele é enchido. Sem dúvida, este é o pior design de piscina que já vi em toda a minha vida, já que tem uma forma bastante estranha. Eles colocaram as duas portas com sensores muito próximas uma da outra, então elas estão constantemente abrindo e fechando por causa do movimento. Invenções antigas incríveis que nunca viram a luz do dia. Esta invenção teria poupado muitas pessoas de muitas dores de cabeça. Em 1927, em uma convenção de carros, um veículo foi mostrado que tinha algo muito especial. As rodas dianteiras giravam para tornar muito mais fácil entrar ou sair de qualquer vaga de estacionamento. A próxima invenção, a arpoadora de rede, foi criada por Colin Brown em 1969 e sua ideia era vendê-la para a polícia. Era uma arma que disparava uma rede para pegar ladrões ou criminosos sem machucá-los. No entanto, mesmo que a ideia fosse boa, não foi muito bem sucedida. Esta invenção poderia ter salvado muitas vidas. Em 1939, dois engenheiros inventaram isso. Um tecido que se desdobraria no para-choque para impactos de carro para prevenir lesões se o veículo atingisse um pedestre. Pessoas que só tinham uma tarefa e a estragaram. A única tarefa deste homem era aspirar folhas secas, mas apesar de aspirar por muito tempo, muitas folhas permaneceram no chão. E isso é totalmente normal, porque o saco estava rasgado e ele não percebeu. Alguém se deparou com isso em um supermercado nos Estados Unidos. Há uma placa que diz limões perfeitos para fazer suco de laranja. Um homem foi inspecionar a construção de sua casa e encontrou isso. Quando ele tocou a campainha, absolutamente nada pôde ser ouvido, mas quando ele entrou e apertou este interruptor... Esta menina está muito feliz com seus resultados no teste de tiro, mas se você olhar de perto, ela fez tudo errado. Todos os tiros acertaram o rei e nenhum acertou o sequestrador. Eles esqueceram que estavam ao vivo e fizeram isso? Em um programa de culinária, quando o chefe terminou de preparar os pratos, algumas pessoas tiveram que prová-los, mas precisamos prestar muita atenção na mulher à esquerda. A comida tem um gosto tão ruim que ela faz uma careta e discretamente cospe. Durante a entrevista, a repórter começa a agir de forma estranha, como tocar repetidamente em sua barriga. Então você ouve um pum e ela faz isso, ela sai correndo rapidamente com a mão lá atrás. O que você acha que aconteceu com ela? Eles estavam fazendo um programa em uma academia e algo acontece ao fundo. Um pobre homem que estava prestes a entrar na esteira cai. A pior parte é que ninguém na academia o ajuda. Durante o programa, a apresentadora levantou sua saia e a sacudiu. Alguns colegas a ajudaram a se cobrir um pouco. Acontece que ela pensou que uma aranha tinha entrado em sua saia. As piores formas como os animais perderam a vida, parte 12. Zeta, uma mastim de 4 anos, estava passeando pelo seu bairro quando teve a má sorte de entrar no quintal errado. O quintal pertencia a um policial da Nova Zelândia. Vendo o animal, ele puxou seu arco e atirou uma flecha nele. O pobre cachorro tentou obter a ajuda de seu dono, mas desmaiou quando chegou em casa. O dono deste cão de gado australiano, chamado Candy, chamou a polícia porque alguém havia invadido sua fazenda para roubar. Quem respondeu foi o oficial Gerald Dooley, mas assim que ele chegou à fazenda e saiu, o cachorrinho Candy, que estava por perto, correu em sua direção latindo. O oficial não pensou duas vezes, ele sacou sua arma e abriu fogo. Este é o tamanho real das coisas. Saturno é tão grande que se estivesse tão perto da Terra quanto a Lua, pareceria assim. Imagine olhar para o céu todos os dias e ver isso. Este me deixou impressionado. Este é o tamanho de um husky comparado a um lobo. Eu sabia que lobos eram maiores que cachorros, mas não por tanto.
Todos podemos imaginar que as pirâmides são bem grandes. Bem, este é o tamanho delas comparado a uma pessoa. Sei que existe bambu maior, bambu menor, mas eu não fazia ideia de que poderiam ficar tão gigantescos. Chama-se bambu dragão, uma espécie nativa do Sudeste Asiático. Este é Jatayu, a maior escultura de pássaro do mundo. Olhe seu tamanho comparado a um homem, deve ser impressionante visitá-lo.